Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18. E o texto de hoje é A Porta Estreita. Mas antes de iniciar a nossa leitura, como de costume, vamos fazer a nossa oração. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos concentrar. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais um dia, mais uma oportunidade de refazimento, agradecendo ao Mestre Jesus, aos trabalhadores da Seara do Cristo, rogando nesse momento a sua presença, para que o nosso estudo de hoje possa transcorrer da melhor maneira possível e que possamos verdadeiramente compreender as mensagens que serão lidas hoje. Assim seja. Então, capítulo 18. O capítulo 18 é intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, semana passada foi lida a parábola do festim de bodas. E hoje nós vamos ler a Porta Estreita. E antes da gente ler o nosso texto propriamente, a gente vai fazer a leitura dos excertos do Evangelho, né, da Bíblia mesmo, que serviram de mote para a feitura desse capítulo. E hoje nós temos a leitura do livro do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Essa é a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, 23 a 30. Aqui começa então o nosso texto de hoje. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado um homem a que queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada, para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta, tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor?
se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Assim é com a unicidade da existência. O homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Bom, o nosso texto de hoje ele é um pouquinho mais curtinho, mas traz ideias bastante profundas. E eu acho que pra gente analisar ele, a gente pode dividi-lo em dois tempos, assim, dois momentos. Primeiro, quando ele fala que largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o número que envereda pelo caminho do mal é maior. E é justamente isso, né? A porta, ela é estreita porque o caminho que nos leva de fato ao reino dos céus, né? Essa felicidade que nos é prometida o tempo todo pelo Cristo. É um caminho difícil, é um caminho árduo e que poucas pessoas estão dispostas a trilhá-lo. Então, é justamente estreita essa salvação, porque é difícil chegar nessa porta, né? Que dirá passar por essa porta. Tem uma frase também do próprio Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, que ele fala, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar suas más inclinações, né, em ultrapassar essas más inclinações. E eu acho que ela se encaixa muito bem nesse texto que a gente está lendo hoje, porque de fato é isso. O nosso grande desafio é justamente buscar transpor as vicissitudes do mundo, as paixões que o mundo o tempo inteiro nos oferta, né? É interessante a gente lembrar sempre, importante a gente lembrar sempre, que a nossa verdadeira natureza é espiritual, né? Nós somos de fato espíritos e a nossa verdadeira existência está para além dessa nossa vivência aqui. Então, quando nós compreendemos isso e colocamos de fato em prática no nosso dia a dia, nós estamos de fato caminhando de acordo com as leis divinas, né? E buscar trilhar os nossos passos, né? Tentando passar por essa porta, é o que de fato vai nos trazer a verdadeira felicidade. Né? Nós precisamos sempre lembrar de que é preciso alimentar o corpo, mas é muito mais importante nós alimentarmos o nosso espírito, né? O espírito se alimenta de espírito. Eu estou alimentando meu espírito a partir do momento em que eu estabeleço uma boa relação com as pessoas que estão ao meu redor, com os meus amigos, com as pessoas da minha família, com todas as pessoas que de alguma forma tocam o nosso dia a dia, né? Eu estou buscando alimentar o meu espírito quando eu vou atrás de boas companhias, né? Boas companhias no sentido cristão mesmo, né? No sentido de pessoas que nos trazem boas influências. Eu estou alimentando o meu espírito a partir do momento que eu compreendo que eu preciso evoluir tanto moralmente quanto intelectualmente. E a gente trilhar esse caminho é muito mais difícil quando a gente coloca em contraposição todas as facilidades que a matéria muitas vezes nos dá, né? Essa felicidade instantânea, pueril, que passa rápido, ela acaba se tornando muito mais atrativa, né? Do que quando a gente do que buscar de fato a felicidade espiritual, né? E esse é o nosso verdadeiro desafio. Então, acho que o primeiro momento, assim, a primeira parte desse texto que se destaca para mim é justamente isso, né? E ele encerra com muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aí, continuando, ele fala: tal estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais bem frequentada. Será mais frequentada. Ou seja, ele nos esclarece que, na verdade, esse estado essa porta estreita, ela vai ficar estreita enquanto nós permanecermos, né, nós enquanto grupo, nós enquanto coletividade de espíritos que está ligado ao planeta Terra atualmente, permanecermos estagnados, né? Não entendermos de fato o nosso propósito e não escolhermos trilhar o caminho que o Cristo o tempo inteiro nos propõe. Então, é um
um estado momentâneo que nós vivemos, na verdade. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível. Pois é, é só a gente pensar na nossa própria história, né? Eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Pensa no Brasil 200 anos atrás, né? No mundo 200 anos atrás. Ainda temos muitas iniquidades, né? Para poder usar a palavra que foi usada no próprio Evangelho de Lucas. Ainda temos muitas injustiças, muitos problemas, mas estamos num patamar muito mais... um patamar melhor do que estávamos há 200 anos, né? Só a gente pensar nas conquistas que nós tivemos em todas as áreas do direito, da ciência, enfim. Lógico que aquelas pessoas, eu imagino, né? E a lógica nos dita isso de certa forma, que a porta estava muito mais estreita naquele momento do que está agora, né? Ou esperamos que pelo menos esteja. E é interessante a gente pensar nessa perspectiva, nessa relatividade, né? Da porta estreita. E aí ele continua e faz algumas perguntas, né? Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante de seus passos? Porque essa porta tão estreita que só muitos poucos é dado transpor-se, a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Com a anterioridade da alma, a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria da máxima do Cristo. Né? Que ele traz a ideia da reencarnação, né? A ideia da pluralidade das existências, a ideia da pluralidade dos mundos. E com isso, a própria ideia da evolução, né? Nós estamos sempre caminhando para frente, alguns às vezes estagnam, mas sempre uma marcha avante, né? Que nunca retroage, e que à medida que nós vamos avançando nesse nosso caminho, nessa nossa trilha, nós vamos ganhando mais instrumentos para compreender as mensagens que o próprio Cristo nos trouxe, né? Toda a sabedoria das máximas do Cristo, compreender a nossa natureza, os nossos propósitos. E à medida que isso vai acontecendo, essa porta automaticamente vai se alargando um pouco. E é interessante a gente perceber que esse é um caminho que é o nosso caminho natural, quando a gente para pensar. Quando os espíritos respondem a Kardec, né? Onde está escrita a lei de Deus, eles respondem, está nas vossas consciências. É justamente disso, isso é algo que vem do nosso ímpeto. Todos os grupos sociais, de alguma forma, né? Todos os grupos da humanidade, desde lá dos seus primórdios até hoje, de alguma forma, eles têm essa reverência a uma divindade, e eles têm determinadas regras, determinados mínimos éticos, digamos assim, que são muito parecidos, né? Que se sobrepõem de certa forma. Então, isso meio que vai nos indicando que essa lei divina de fato está incrustada em nós, de alguma forma, e à medida que nós vamos caminhando, essa lei divina vai se expressando na nossa vida, vai se expressando no que a gente vai produzindo, vai se expressando culturalmente, né? Em tudo que a gente produz enquanto sociedade. Então é interessante a gente pensar, né? Nessa perspectiva da porta estreita, levando em consideração o momento em que a gente está, né? Bom, é isso, é um texto muito interessante, que eu acho que dá pra gente abordar de diversas formas, mas é isso. Os próximos textos, acho que esse tema também vai ser explorado melhor, né? Mais profundamente. Bom, vamos encerrar então o nosso estudo de hoje. E fechando os olhos,
Respirando fundo mais uma vez. Agradecendo a Deus por mais este dia. Agradecendo pelas mensagens que foram lidas hoje. Rogando, Pai, nesse momento a sua presença. Presença do Mestre Jesus. E pedindo sabedoria, força, coragem, para que nós possamos transpor os desafios que virão, para que nossa semana possa ser tranquila, que nós tenhamos, Pai, a serenidade necessária para passar pelos obstáculos que virão, para tomar as decisões corretas, que nós possamos seguir o caminho que o Cristo nos mostrou, para que um dia possamos passar por essa porta. Assim seja. Obrigada, pessoal. Um bom domingo a todos.